Boa noite a todos e a todas. Aqui quem vos fala é Enéas Roncarati. Hoje temos Essential, dia 30 de setembro de 2025, e o tema é assaz interessante e necessário até para nos inspirar a gerar o sentimento de esperança de que tanto estamos necessitados aqui no nosso planeta Terra. À medida que as coisas pioram, em termos geopolíticos, em termos de psicosfera cada vez mais densa, em termos de uma sensação de percepção de piora mesmo, né? Coisas que já nos tinham sido avisadas que aconteceriam. Então, em meio a isso, se avizinha o advento do primeiro evento terminal, que seria o apagão eletromagnético mundial, mas não temos a data, no máximo período. Achamos que deve ser agora, em 2025, no máximo no primeiro semestre de 2026, mas, de novo, né, quem tem a data é o Pai Eterno e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E faz parte da nossa provação persistir na fé, na resiliência, na paciência, na criação, construção e desenvolvimento de virtudes, de modo que elas possam ser utilizadas aqui e agora, como é o exemplo da paciência, né, para calar a ansiedade, como é o exemplo da serenidade, né, para gerar mais aceitação, como é o exemplo do amor, né, a principal das virtudes, pois que temos que amar até nossos próprios inimigos. Isso quer dizer que assim que começar o apagão, temos que rezar pela providência divina para todos os que estão sendo exilados, para todos os trevosos, né, nossos irmãos, no final das contas, que estão sendo exilados, que tenham uma oportunidade mais proveitosa em suas jornadas espirituais em outros lugares que não aqui na Terra, e possam um dia voltar, né, estando à altura do ambiente que vamos construir aqui. O tema de hoje é assaz interessante, necessário, como eu dizia, para gerar esperança, e falo isso com vocês aqui à meia luz do abajur, porque trata-se de uma breve análise comparativa entre o cenário anterior do ápice da transição planetária. Esse cenário não vai mais acontecer, esse cenário anterior, que era um cenário basicamente muito destruidor, negativo, devastador, um cenário em que nossa humanidade ou civilização seria praticamente extinta em pouquíssimo tempo, né, em apenas alguns anos, né, de ira divina, por assim dizer. Seria algo muito próximo esse cenário anterior, que já foi comutado, já foi neutralizado, já foi mudado, não vai mais acontecer, portanto. Seria um cenário semelhante, como eu dizia, à transição planetária marciana. A literatura sobre transição planetária nos traz esse detalhe de que a civilização marciana fez tanta bobagem em termos de quase também autodestruir o próprio planeta, que teve que ser extinta pelo alto com A maiúsculo, e teve que, a partir do plano consciencial superior, né, que ele seguia, né, que seguia-se ao plano material da época, foi a partir dali que a jornada começou de novo, porque toda a vida do plano material teve que ser extinta para preservar o planeta, no caso, né? O sistema solar, como já contou essa história a Dona Luísa para nós, não pode se dar ao luxo, o nosso sistema solar não pode mais se dar ao luxo de termos uma civilização suicida, como sempre, que acabe promovendo uma guerra autodestrutiva, uma chamada guerra de aniquilação. Isso já aconteceu no passado, segundo informações trazidas por Dona Luísa Castanhedo, e gerou, não só por ela, existem outros autores que falam a mesmíssima coisa, né? Não que ela os conhecesse, né? Ela trouxe informações originais, né, com detalhes também inéditos, né? Me parece que um dos cinturões de asteroides que existe no sistema solar, não sei se é o de Kuiper ou outro, que eu não lembro o nome agora, um deles seriam os restos desse planeta,
planeta que explodiu, que se autodestruiu, né, por interferência direta de sua humanidade na época, sabe-se lá quanto tempo atrás, em tempos imemoriais. Essa civilização teve que ser aniquilada para proteger ou preservar o próprio planeta. É preciso que nós tenhamos em mente que a transição planetária não é apenas a do gênero humano, muito pelo contrário, é a do próprio planeta e todos os reinos de vida que ele contém, a saber, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, e por aí vai. Aí depois temos o angelical, né? Enfim, de fato, trata-se de um processo de transição entre eras, como bem coloca o Vedanta hinduísta, assim como também trata-se de um processo de transição entre tipos de planeta, né, no caso de provas e expiações, para o de regeneração, como bem coloca já há mais de um século também a codificação kardecista, né, que teve especial florescimento aqui em terras brasileiras não à toa. Sabemos que cabe ao Brasil ser poupado dos efeitos terríveis de terremotos e maremotos já suavizados da operação de despertamento físico, que vão atingir mais severamente o hemisfério norte, conforme pensamos, né? Dona Luiz concorda com nossa opinião a respeito disso, de que é o hemisfério norte, né, do planeta que será mais severamente atingido pela chamada Grande Tribulação. Quando é que ela vai se dar? Só sabemos que vai ser nem 10 dias depois do final do apagão eletromagnético mundial. Mas quando é que vai se dar o apagão, ninguém sabe. Talvez agora em 2025 ainda, ou talvez ainda no primeiro semestre de 2026 no máximo, né? Portanto, estamos às portas aí do que a gente chama de vinda do ápice da transição planetária, que se inicia justamente com esse apagão eletromagnético. É mister, como se dizia antigamente, ou seja, é necessário, extremamente necessário, perceber-se que existe uma disputa de narrativas. Eu pausei até um pouquinho o início, né, da explanação sobre o nosso tema de hoje, para dar uma introdução mais apropriada ao mesmo, na medida em que existe, na realidade, uma disputa de narrativas em torno do assunto transição planetária. Por exemplo, em relação ao ápice, à culminância, ao ponto mais culminante, ao clímax do processo de transição planetária que vai começar agora, trata-se, segundo nossa ótica, de uns 20 ou 30 anos no máximo, 2 ou 3 décadas, portanto, em que isso que chamamos de ápice da transição vai se desenrolar, vai acontecer, e cremos que, devido à suavização, misericordiosa suavização liberada a partir dos patamares divinos, lá onde Deus Pai habita, com o beneplácito também, é claro, de Mestre Jesus, que foi o grande arquiteto, o grande artífice de toda essa estratégia magistral que envolve, protege e faz com que se dê com o mínimo de danos o que a gente chama de transição planetária na Terra, no nosso planeta. Temos que perceber que se trata de uma estratégia brilhante, genial, da parte de Cristo Jesus, quando ele, em 1969, teve que se dirigir em Sírius, talvez Sírius B, na constelação lá da estrela de Sírius. Houve um conclave de cristos cósmicos não, de cristos planetários. E os cristos planetários daqui do sistema solar, é necessário dizer isso, estavam preocupados com a situação do planeta Terra. Essa narrativa é ponto pacífico, isso que eu estou contando para vocês agora. Essa história do conclave crístico em Sírios e a intervenção do nosso Cristo Jesus, o que ele propôs, que foi justamente a moratória kármica, ou seja, um prazo de 50 anos, que seria uma aprovação coletiva final para a nossa humanidade, na qual nós passamos. Aprovação esta que foi para nós exitosa.
obtivemos sucesso, portanto, nessa última aprovação coletiva, porque não houve nenhuma eclosão de nenhuma Terceira Guerra Mundial nesse prazo de 69, de julho de 69 até julho de 2019. Mas houve a eclosão de uma guerra logo a seguir, 3 anos depois, em 2022, em fevereiro de 2022, começou a guerra de Rússia contra a Ucrânia e está aí até hoje, meio que talvez se desdobrando para uma possível Terceira Guerra Mundial, que não vai acontecer também, porque é provável que o desdobramento final seja o apagão eletromagnético, impondo um cheque-mate final nos planos todos das trevas em relação ao que está acontecendo no mundo agora em termos geopolíticos, né? Se é que vocês me entendem, esse jogo de xadrez seria finalizado em pouco tempo com um cheque-mate da luz nas sombras, né? Através dessa magnífica operação de Miguel Arcanjo, que vai acontecer em paralelo com o apagão eletromagnético, porque se existe um ponto da narrativa de Dona Luísa, vamos considerar que tudo são narrativas, mas por que eu levo tanta fé na narrativa de Dona Luísa? Porque ela é a única que traz um fator específico, uma informação específica, que faz toda a diferença e que é justamente a captura e exílio imediatos dos espíritos trevosos desencarnados do planeta Terra. Repito, São Miguel Arcanjo, suas hostes e, com a ajuda de seres planetários elevados, que vão se plasmar, inclusive, como cavaleiros templários, que assustam, né, sobremaneira os trevosos mais primitivos, tudo isso vai acontecer para que os trevosos desencarnados sejam todos eles capturados, triados, julgados, sentenciados e exilados do planeta Terra de uma vez só em apenas 72 horas, a partir do advento do apagão eletromagnético. Isso faz toda a diferença, é um tremendo de um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É um ponto no tempo, né? um ponto temporal a partir do qual, quando a humanidade passa por ele, muda tudo, muda a história da humanidade, muda o destino da humanidade, muda o destino da sua vida, da minha vida, muda o destino coletivo, muda o destino de todos, né? E de cada um de nós nesse jogo da transição planetária. Portanto, é um checkmate brilhante da parte do Cristo Jesus quando ele simplesmente já tem toda a situação, por exemplo, em termos de possibilidade do planeta poder ter uma estrutura interna maturada o suficiente justamente para poder transmutar e sublimar toda a energia deletéria que será liberada pelos espíritos trevosos assim que eles forem capturados. Essa energia precisa ser aterrada e sublimada, assim como toda energia deletéria em circulação pela internet e torres de transmissão de rádio, de TV, de telecomunicações em geral, né, que, como já assinalou Trigueirinho desde a década de 90, né, são pontos de transmissão de energias trevosas, né, portanto, há décadas. Isso vai acabar, isso vai terminar. Vamos ficar aí talvez 1 ano sem internet, esse prazo era de 10 anos, passou a ser 1 ano, agora Dona Luísa fala apenas de meses, então notem que a suavização do ápice da transição também em relação ao prazo em que vamos ficar com a internet offline, está acontecendo, essa suavização está acontecendo na medida em que os prazos estão caindo, gradativamente sendo reduzidos, né? De 10 anos para 1 ano, agora para meses, né? Quem sabe cheguemos a semanas, né? Seria o ideal, né? Mas, enfim, ninguém vai ficar tão mal assim, ninguém é tão nomofóbico assim que aguente ficar alguns meses sem internet. Muitas pessoas vão se descobrir necessitadas de um detox digital, vai cair como uma luva para a maioria das pessoas, mas elas só vão perceber isso depois, né? No início vai ser perrengue, né? Mas vamos nos preparar para isso, com a leitura de bons livros, né? Com a autoimposição de disciplina, de oração, de meditação, de conversas sadias, de mantralizações, de cantos, o que você quiser, de leituras, né? De estudos guiados, vale tudo, né? De jogos para as crianças, muita gente vai ficar com sono,
durante esses 3 dias, então permita-se ir para a cama e dormir o tempo todo, não tem problema nenhum, é para isso que o sono serve, né, para nos aquietar, né, para nos acalmar e nos fazer ficar em casa, principalmente. Essa é a orientação principal da dona Luísa em relação aos 3 dias, né, de duração do apagão eletromagnético. Então, eu dizia, voltando ao que interessa, que o cenário anterior, que já foi comutado, alterado, superado, era um cenário extremamente devastador. Para vocês terem uma ideia, aqui na Sanga Platina Solares havia uma pessoa, não está mais na Sanga, que nos trouxe certa vez a informação de que a quantidade de sobreviventes no planeta inteiro seria da ordem de 2 milhões de pessoas. 2 milhões só de pessoas. Não falei bi de bola, falei milhão com M. Frente aos 9 ou 10 bilhões de pessoas com B de bola, provavelmente vivas, né, na época em que houvesse uma terceira guerra mundial e uma subsequente queda de um meteoro na Terra, porque era isso que ia acontecer. Essa queda desse meteoro no meio de uma terceira guerra mundial, nada disso mais vai acontecer, mas era assim que ia acontecer. Esse cenário anterior admitia a queda de um meteoro que ia acabar não só com a guerra, com a terceira guerra, que iria autodestruir o planeta mais uma vez, teríamos, portanto, mais um caso de autodestruição do planeta, e para impedir isso, e como punição divina mesmo, quero interpretar assim, não me cabe julgar, né? É a vontade do Pai. Temos, inclusive, na própria codificação espírita, uma das perguntas lá de Gênese, em que se pergunta sobre esses protocolos, né, de fim dos tempos, e a resposta, um trecho da resposta que é interessante ressaltar é que o melhor que nós podemos fazer enquanto humanidade encarnada é silenciar e aceitar. Silenciar e aceitar em termos, sem querer citar ipsis literis ou ao pé da letra, o texto lido lá na codificação kardecista dizia mais ou menos assim: o ideal seria nem que você nem murmurasse qualquer tipo de reclamação, de modo que pudesse ser melhor recompensado futuramente pelo seu silêncio. Ou seja, quanto menos a gente se revoltar, se rebelar, questionar o que está acontecendo, mesmo que a princípio seja uma coisa muito ruim, melhor para nós. Esse é um dos grandes mistérios também do processo evolutivo. É uma daquelas estações em que a gente para descansar no processo de ascensão evolutiva, em que determinadas coisas acontecem, uma delas é essa. O que se pede é obediência, o que se pede é que você não se rebele, que ninguém se rebele, que as pessoas aceitem o que está acontecendo e procurem sobreviver, né, e seguir com o barco na medida de suas possibilidades e limitações. Esse tipo de cenário anterior sempre teve para mim uma perspectiva de injustiça muito forte, né? Porque eu enxergava que não tinha só gente trevosa no mundo. A informação, uma das informações principais ou mais relevantes que Dona Luísa traz, e que poucas fontes trazem também, pari passu ou ao lado do exílio imediato de todos os trevosos encarnados, é justamente a quantidade desses trevosos encarnados que vão ser exilados de imediato. Tratam-se de mais de 4 bilhões de trevosos, o que daria em torno de 22% do total. Ou seja, contra algumas expectativas manipuladas pelos trevosos de nossa parte, existe uma maioria de pessoas no planeta que, por questão de justiça, trabalhou e conseguiu chegar a um ponto da evolução que é minimamente razoável para que possa ser brindada, premiada com a sua permanência, a manutenção da sua permanência no ambiente do planeta Terra, para aí sim, já que trabalhou sob a tempestade, sob o jugo dos trevosos, poder gozar de um planeta renovado, um planeta reconstruído, um planeta regenerado, para aí sim poder dar saltos quânticos em seus processos evolutivos, coisa que não era possível sob o jugo das trevas
que ainda existe, mas está pela bola 7. Eles sabem disso, tá? Não se pretende negar informação a eles. Das 4 naves cargueiras que haviam para transportar trevosos, uma delas já foi embora, com mais de 1 bilhão de espíritos trevosos desencarnados que se entregaram de boa vontade para as forças da luz, de modo a terem seus perispíritos dissolvidos em cápsulas onde eles eram deitados e adormeciam, e só vão acordar no final da viagem, já na contraparte etérica dos planetas em que vão estagiar a partir de agora, mas num processo muito, muito, muito mais tranquilo e indolor sem dores, né? Se comparado, portanto, com o que ia acontecer. Qual era o processo de retirada dos espíritos trevosos daqui do planeta no cenário anterior? Era através do planeta Chupão, como chamava Chico Xavier, era através do que era chamado por Ramatiz, né, de astro intruso, Hercólobos, né? Nibiru, era assim que os assírios, os sumérios, aliás, os chamavam também. Enfim, era um planetóide, talvez um cometa, que tem uma função de bonde astral, né? Que tem um magnetismo extremamente forte, que iria passar pertinho aqui da órbita terrestre e ia fazer essas duas funções, a função de atrair para a órbita dele toda a população trevosa desencarnada. Nessa altura, a maior parte das pessoas já teria desencarnado, dos 2 bilhões, os 2 milhões de pessoas seriam basicamente pessoas não trevosas, né? Então haveria essa atração magnética dos trevosos todos, né? Chamados também de joio pela Bíblia. O trigo fica por aqui, o joio vai embora. Então os joio ou trevosos, né? Os joios são um pouco melhores que os trevosos, né? Mas de qualquer forma, hoje sabemos que o fato disso não mais acontecer através de um astro intruso, de um planeta chupão, é extremamente feliz, porque o processo de dissolução do perispírito dessas pessoas que seriam atraídas para o astro intruso seria extremamente doloroso. O perispírito seria praticamente arrancado, né, de suas estruturas espirituais, né? Não seria um processo tranquilo, né, como foi, como está sendo agora. Uma das naves, levando mais de 1 bilhão de trevosos, né, já com seus perispíritos dissolvidos, etc., porque você dissolve o perispírito, as energias que o compõem voltam para o seio da Mãe Terra, voltam para o planeta. O que acontece em seguida? Esses espíritos vão para outros planetas, né? Provavelmente Quiron será o principal deles, será o destino de muitos deles, que é um planeta primitivo, ainda na era da Pedra Lascada, etc. E é Quiron que vai dar os materiais energéticos que vão compor, que vão estruturar os novos perispíritos dessas pessoas, mas tudo isso, né, já feito com um gradualismo, um processo de organização que talvez no cenário anterior não fosse tão claro assim, né? Pelo menos em relação à questão da retirada desses espíritos trevosos aqui da Terra. A elite trevosa vai de portal, é um acordo que eles fizeram, mas não vão se eximir de terem seus chapéus eletrônicos que os privam de consciência própria retirados por Miguel na hora do transporte via portal, vão ser transportados para planetas em formação, verdadeiras bolas de fogo e gás, para ajudar na formação do planeta em si, né? Vão provavelmente ficar enlouquecidos no início, porque a consciência é uma energia que, quando barrada por eles há milênios, né, como eles o fizeram, né, quando volta, volta com força total. Então, a tendência é eles inicialmente ficarem loucos, né, para depois serem recuperados ou se recuperarem para começarem a trabalhar na construção desse novo planeta, né? É um dos 5 planetas que o nosso Cristo tem, né, para administrar. Eu contava a história do Cristo no conclave
de Sírios, não é isso? Pois é, vamos terminar essa história. Havia um clamor dentre os cristos planetários ali reunidos de que se fizesse imediatamente o processo de transição planetária no planeta Terra, o que seria, segundo o cenário anterior. Seria péssimo para todos nós, né? Nosso Cristo respondeu da seguinte forma: fez uma contraproposta que foi aceita por todos, que foi justamente a moratória kármica, que no início ficou conhecida como data limite. Foi trazida por Chico Xavier também, mas não se sabia até então da história toda, e a própria suavização desse ápice da transição planetária só começou a ter início a coisa de cerca de 2 anos para cá. Portanto, repito, só há cerca de 2 anos atrás que começou a ter início esse novo processo de suavização do ápice da transição planetária. É alguma coisa, portanto, bastante recente, né? Isso. Ainda estamos rezando, orando para mais suavização desse ápice da transição planetária. Pedimos especificamente em nossas rezas, conforme instruções de Dona Luísa, pedimos pela suavização do efeito terrível de maremotos, terremotos e afins contidos na operação de despertamento físico, mas nós também sabemos, né, está lá no vídeo 150 de Dona Luísa, que nós seremos monitorados de perto em termos de nosso comportamento ser avaliado durante o apagão. Se for um comportamento desumano, egoísta, muito mal avaliado por esses parâmetros, né, de falta de humanidade, de falta de caridade, de falta de boa vontade, de falta de tolerância, se predominarem mais os defeitos e pecados capitais do que as virtudes, poderemos ter até uma grande tribulação, que é a operação que vem a seguir, mais severa do que a princípio estava sendo planejada. Precisamos levar isso em consideração, portanto. Mesmo assim, segundo o vídeo 114 de Dona Luísa, cujo título é Como é que vai ficar o Brasil depois da Operação de Despertamento Físico, também chamada de Grande Tribulação, viemos a saber, e é uma boa notícia, que nesse novo processo de suavização, porque isso precisa ser falado, o Brasil será mais poupado, provavelmente, do que o hemisfério norte, porque será o destino possível de uma migração maciça de sobreviventes vindos lá desse hemisfério norte, da Europa, Estados Unidos, sei lá mais aonde. Mas o nível de destruição vai ser limitado, graças a Deus, é claro. Se eu não me engano, salvo engano meu, no vídeo 149 aos 3 minutos, Dona Luísa comenta através das palavras de Simão Zelote, não Simão Pedro, mas Simão Zelote, bíblico, que se comunica com Dona Luísa dizendo que a operação de despertamento físico vai gerar algo na casa das milhares de vítimas, né, das milhares de mortes. A Dona Luísa pausa, né, a transmissão dessa mensagem de Simão Zelote para fazer o comentário necessário, dizendo assim: vocês ouviram, ele falou de milhares de mortes. Não foram milhões, não foram bilhões com B de bola, foram milhares. É uma notícia muito auspiciosa, ainda que seja uma notícia negativa, nunca nenhuma notícia de morte é uma notícia auspiciosa em si ou per si, não é disso que se trata, mas sim de uma comparação direta entre o nível de mortandade que ia acontecer durante o cenário anterior, já superado, e o atual nível de mortandade coletiva. No primeiro cenário, já comutado, já superado, 99,9% da humanidade encarnada ia fazer a passagem. No meio da Terceira Guerra Mundial, que estava prevista para acontecer no cenário anterior, haveria a queda do Apophis. Apophis, terminando mais uma narrativa, portanto, o Apophis seria um asteroide que cairia na Terra e iria acabar não só com a Terceira Guerra, como com a própria humanidade em si, porque ele despertaria o anel vulcânico planetário que entraria em erupção ao mesmo tempo, né? Imaginem todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, alguns supervulcões como Yellowstone, por exemplo, né? Só Yellowstone ia basicamente acabar com 1/4 da área geográfica dos Estados Unidos.
um vulcão só, chamado supervulcão. Ele não seria o único. Nada disso mais vai acontecer. Tem que falar isso aqui de vez em quando para que as pessoas não fiquem com medo disso, porque é uma coisa que não vai mais acontecer. Mas, de qualquer forma, por que 99,9% da humanidade faria passagem? Era isso que eu estava explicando. Porque o anel vulcânico planetário seria ativado ou despertado pela queda do asteroide Apophis. Os vulcões todos entrando em erupção jogariam na atmosfera uma quantidade absurda de material particulado vulcânico que ficaria em suspensão durante 40 meses até se decantar lentamente na superfície da Terra. Durante esses 40 meses, esse material particulado ficaria em suspensão na atmosfera terrestre, obstaculizando, gerando, né, um anteparo, estaria na frente do quê? Da luz solar. Eis aí os chamados 3 dias de escuridão, né? O Sol meio que apagaria para quem estivesse na superfície da Terra, mas não seriam só 3 dias, haja visto que na hermenêutica bíblica, na interpretação da codificação das informações bíblicas, um dia é um ano. Então, se a Bíblia fala, se o Apocalipse bíblico fala de 3 dias de escuridão, seriam 3 anos de escuridão. Aliás, 3 anos e meio, ou seja, 40 meses em que aquela partícula vulcânica ficaria em suspensão na atmosfera, gerando uma mini era congelante, uma mini era polar aqui na superfície da Terra. As plantações todas seriam aniquiladas, né? Os rebanhos seriam todos aniquilados. Notem que, preciso terminar de contar essa outra história rapidamente também. Notem que o vídeo 114 fala assim sobre o Brasil. O Brasil será poupado nessa operação de despertamento físico e será pouco afetado. As palavras ao pé da letra são: o Brasil será pouco afetado e terá seus rebanhos de animais e suas plantações preservados. Ao pé da letra é isso. Por quê? Porque o Brasil vai precisar ceder, doar, fazer a caridade de matar a fome dos sobreviventes do hemisfério norte, não só que vierem aportar em nossas terras, mas também lá no lugar em que as tragédias se derem. Ou seja, o Brasil vai mandar não só mantimentos, como também insumos diversos, né? Vestuário, medicamentos, né? Insumos diversos, materiais de construção, etc. Porque é o que nos cabe, isso é o que está previsto, é o que está profetizado, principalmente num livrinho de 1938, psicografado por Chico Xavier, com autoria de Humberto de Campos e prefácio de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Já tem em PDF, né, você consegue rapidamente isso na internet, nós já disponibilizamos, né, esse livro para a SAM, inclusive. Chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um clássico famoso, que diz que o Brasil, através desse seu soft power, que vai ser o exemplo de como se conduzir numa situação cataclísmica dessa lá no hemisfério norte, ou seja, como se conduzir salvando as pessoas, matando a fome delas, dando alimento, dando remédio, dando abrigo, dando amor, dando carinho, fazendo a caridade crística necessária. O Brasil será exemplo. O Brasil será exemplo nessa área, eu o digo. E é por isso que seremos líderes mundiais, sem disparar uma bala, sem fazer nenhuma guerra, sem que nossos exércitos militares transpusessem a porta da soleira dos quartéis, porque se o fizerem, será para transportar alimentos, será para ajudar no esforço de matar a fome de milhões de pessoas que vão precisar dos alimentos que pudermos disponibilizar a eles, ou para eles. Esses 40 meses de escuridão, em que a luz do sol não chegaria à superfície, que não vai mais acontecer, que, repito, não vai mais acontecer, porque pertence ao cenário anterior, seria uma espécie de golpe de misericórdia no que restasse de população viva nesse que seria um processo radical, né? Seria um ápice radicalizado de transição planetária. Buscando concluir mais uma
pequena história ou narrativa que deixei inconclusa ou sem conclusão, eu dizia no início da nossa conversa de hoje que existe uma disputa de narrativas em relação a como vai ser o ápice da transição planetária. O cenário anterior é uma dessas narrativas, né? Ela é sustentada, por exemplo, por autores como José Maria Alencastro, que já tem vários livros publicados, etc., né? Que fala da queda do Apófis, de uma terceira guerra mundial em 2029 e da queda do Apófis ou desse meteoro em 2036. Nada disso mais vai acontecer. Existe também, antes da suavização, existiu um vídeo de uns 40 minutos lá do Gilberto Rissati, aquele médium lá do interior de São Paulo, né, do Templo de Maria Santíssima, em que ele recebe Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, né, o famoso Santo Agostinho, que explica exatamente isso que eu falei para vocês aqui agora, como é que seria esse processo de haver esse golpe de misericórdia na humanidade, né, porque os 2 milhões que sobrassem, né, dessa história da queda do Apófis ou do meteoro na Terra e da ativação dos vulcões e eles expelindo material vulcânico particulado que obstacularizaria o Sol, né, que seria um anteparo ao Sol, tudo isso seria um golpe de misericórdia que faria com que só 2 milhões de pessoas, dentre 9 ou 10 bilhões, lá para 2036, né, até 2040, portanto, lá para 2040, fossem os únicos sobreviventes do que a gente chama hoje de civilização. Tá? Uma outra narrativa desse ápice da transição planetária é chamada de transição planetária suave ou suavizada. É o que a gente acha que vai acontecer e é o que Dona Luísa Castanhedo vem trazendo já há cerca de 2 anos através do seu canal no YouTube intitulado Luiz Castanhedo, Bastidores da Transição Planetária. Trata-se de uma médium psicógrafa, uma senhora de 65 anos, já aposentada, de Curitiba, e que já tem 4 livros publicados e mais de cerca de 230 vídeos já postados na internet, nesse canal dela do YouTube. Eu já devo ter visto lá em torno de 70%, 80% dos vídeos dela, consegui ler o segundo, mas temos, recentemente, de um tempinho para cá, de algumas semanas para cá, apareceu uma segunda fonte que divulga basicamente os mesmos conteúdos de Dona Luísa. Tá? É o Wagner Rodrigues, brasileiro, especialista em TI, bem mais novo que Dona Luísa, deve ter aí seus entre 35, no máximo 40 anos, tem 2 filhos pequenos, casado com uma brasileira, e mora em Oklahoma, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Mustang. Já tem 5 livros publicados, está em ação desde meados de maio de 2024, há somente 1 ano e pouquinho, né? Mas consegue ser mais produtivo que Dona Luísa porque ele não tem canal nenhum na internet, quer dizer, tem os canais que ele tem, eu não consegui avaliar ainda, mas me parece que não tem tanto conteúdo, tanto material assim quanto os de Dona Luísa, se formos comparar um com o outro. Mas é um tipo de conteúdo que basicamente é o mesmo que o Dona Luísa vem trazendo, né? Fala aí de apagão, fala de captura de trevosos, né? Não se está contando nenhuma história diferente, né? E isso aponta para, como é que a gente vai dizer, uma unificação, por assim dizer, desses discursos todos. Então, tende a haver hoje, né, uma certa variabilidade na disputa, né, no que a gente chama de disputa de narrativas, ou seja, existem várias narrativas, né, tanto as piores como as melhores, né? Existem narrativas como, por exemplo, a do Vital Froese, que fala de uma transição planetária sem nenhum tipo de cataclisma, sem nenhum tipo de mortandade coletiva, o que seria, claro, né, o desejo de todos, né? Mas eu acho isso bastante irrealista, né, para dizer pouco. É como se não houvesse karma, é como se o encontro das contas kármicas, né, com as populações coletivas, né, nunca fosse feito, né, como se fosse possível haver um perdão kármico dessa magnitude. Ele até é possível, creio eu, né? Mas parece que no nosso caso não, tem que haver algum nível de
prestação de contas kármicas, é por isso que vai haver também um certo nível de destruição mais severo lá no hemisfério norte, é o que a gente pensa, né? A partir do advento que a gente chama de operação de despertamento físico, que também é chamado de grande tribulação, e que vem somente 10 a 15 dias depois do final do apagão eletromagnético. Então, eu dizia que tem gente como Vital Froese que advoga uma transição planetária completamente isenta de qualquer tipo de tsunami, terremoto, mortandade coletiva, etc. E existe uma narrativa que eu creio que seja a mais coerente, a vitoriosa, a que vai se impor a todas pelos fatos, que é a da Dona Luíse, em que a transição planetária vai acontecer, é claro, vai haver, como já está havendo, a separação do joio do trigo, e os trevosos serão, todos eles, né, mesmo os encarnados, serão exilados num prazo de tempo estritamente curto. Eu, hoje em dia, acho que o último trevoso encarnado vai a óbito e vai ser exilado, no máximo, até 5 anos, somente 5 anos depois do advento do apagão eletromagnético. Já achei que fosse muito mais, já achei que fossem 10, 15 anos. Vocês vejam que eu fico quebrando a cabeça pensando nisso, porque é preciso olhar para frente para ver o que vai acontecer sem que se tire o brilho e que se tire a aceitação da decisão, que não é nossa. Cabe ao homem ter a curiosidade, buscar saber, não digo nem a data, mas a época em que tudo isso vai acontecer, né? O segundo livro da Dona Luísa fala isso. Numa comparação direta entre cenários atual, que é o suavizado, e o antigo, que é o já superado, já neutralizado, né? Temos aí uma ótima notícia, porque imagina se forem realmente apenas alguns milhares de mortes. Isso quer dizer que vai haver um nível tal de transformação, porque o que vai acontecer? Toda aquela galera do mal vai ser expelida da Terra, mas está vindo aí também uma galera do bem. Tem em torno de 1 ou 2 milhões, se não me engano, de pleiadianos, arcturianos, andromedanos, bota um bando de raças alienígenas elevadas, né, que vão renascer entre nós em missão sacrificial. Né? Nem todos vão renascer em tanta quantidade assim, às vezes vão aparecer. A Grande Descida é um dos eventos terminais que a gente está estudando, né, que a Dona Luísa divulga também, ou seja, de todos os eventos terminais que vão acontecer, apenas 2 deles são negativos, que vão gerar perrengue, né? Vão gerar algum nível de mortandade coletiva também, né? Mas são eles o advento do apagão eletromagnético mundial e a operação de despertamento físico, também chamada de grande tribulação. Todos os outros eventos são de natureza extremamente positiva, a saber, captura e exílio dos trevosos encarnados, né? Os trevosos encarnados vão a óbito rapidamente, né? Porque não contam mais com a ajuda de seus irmãos trevosos desencarnados, e são exilados também. Volta ao Cristo, na volta do Cristo, a grande descida, e a aproximação, a grande descida justamente são os protocolos de apresentação formal dos seres estelares elevados, nossos irmãos mais velhos, e finalmente a aproximação definitiva da esfera ou plano consciencial de artes, ciências e conhecimento, que vai tomar o lugar do umbral, né? É o que vai acontecer com a Terra, que vai basicamente galgar um importante degrau, né? Vai alçar um importante degrau na sua escala evolutiva em direção à luz, em direção ao amor, em direção a uma situação futura em que será um planeta feliz, um planeta em que a felicidade real vai poder existir. Nós vamos ter que reconstruir tudo, vamos ter que reconstruir, reestruturar todo o nosso sistema social, todo o nosso sistema de vida, né? Vai ser uma reforma de valores, vai ser uma reforma de sentimentos, de emoções, vai ser uma reforma total, uma reforma mental, uma reforma interna e externa. Mas vamos fazer isso com a ajuda da espiritualidade superior terrena e de nossos irmãos estelares elevados, né? Além da ajuda dos anjos e arcanjos em si, porque o que era exotérico, o que era esotérico em termos de conhecimento, isso tudo vai cair.
tudo que era escondido, todo o chamado ocultismo, todo o chamado conhecimento dito oculto será revelado. Isso já está em processo de abertura há mais de um século. O próprio processo de transição planetária dura em torno de 3 séculos, né? Desde a segunda metade do século XIX, que temos aí não só a codificação kardecista, mas também a codificação teosófica, né? Dentre outras, né? Que estão sendo objeto de uma abertura maior nesses tempos de transição planetária, porque precisamos saber mais do que apenas nos permitiam os trevosos que governavam aqui o plano material, ok? Numa comparação direta de cenários, portanto, né, trata-se da nossa libertação, trata-se da queda da Matrix, trata-se da construção de uma plataforma consciencial superior a partir de agora, em que não vamos ter contra nós as forças trevosas, não vamos ter contra nós as energias trevosas. O planeta vai ser completamente higienizado desse tipo de energia, vai ser completamente limpo desse tipo de energia, muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, existem alguns livros, né, que nos ajudam a saber, né? Dentre outros, né, A Quinta Raça, do Trigueirinho, que é um livro da década de 80, de 89. Né? Em 2017, temos o A Derradeira Chamada, de Ramatiz, Akhenaton e outros, né? Do, se não me engano, Sávio Mendonça, né? Que é um psicógrafo novinho, né? É de 2017 esse livro. E esse livro nos fala, por exemplo, né, esses livros nos falam, por exemplo, que a água no futuro vai voltar a ter propriedades extremamente curativas. Vai ser um dos principais alimentos. Nós vamos parar de comer carne, vamos nos tornar todos nós vegetarianos e vamos nos alimentar da luz solar e da água fluidificada. Dentre outras coisas que as pessoas, mais uma vez, tem que lançar mão de 2 adjetivos para qualificar esse tipo de informação, né? Inimaginável, né, é um deles, né? Em relação a esses adjetivos, né, temos que o outro adjetivo, que é o inominável, isso não vai mais acontecer. Portanto, a quase que total extinção da nossa civilização através da aniquilação de 99,9% das pessoas encarnadas, nada disso mais vai acontecer, pelo contrário. Tá? Mas vai haver a retirada de em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de trevosos encarnados. Dona Luísa fala que em pouco tempo eles vão adoecer sem analgesia para que abandonem seus postos de poder, a partir dos quais eles sempre geraram muita maldade, né? A analgesia ou a impossibilidade de se sanarem as dores excruciantes que esse povo vai sofrer, vai servir para isso, para que essas pessoas possam sair dos postos de poder, abandoná-los. Nenhum outro trevoso vai ter condição de assumir e eles vão ser herdados pelos mansos e pacíficos, e esse é um ponto de inflexão extremamente importante também. A partir daí tudo muda. Quando vier o Cristo, então, né, muda tudo, com certeza. Trigueirinho já dizia que quando Cristo colocar seus pés divinos, né, no que seria o astral denso da matéria, da estrutura de planos conscienciais da Terra, né, quando o Cristo chegasse, né, próximo, tão próximo assim do plano físico, né, a aura dele desempenharia um papel de catalisador, de sublimação energética, de elevação do potencial vibracional do planeta como um todo e do plano físico como um todo também. Tá? A prova de que isso vai acontecer virá para quem estiver vivo e quem tiver equipamento perceptivo suficiente para poder experimentar a doçura e a energia crística de forma mais direta quando ele reaparecer num fenômeno magistral de ubiquidade extrema, materializando-se em milhares de lugares na superfície da Terra ao mesmo tempo e falando na língua natal de cada um desses lugares. Ok? Esse talvez seja o ponto de inflexão principal. Eu estou aqui falando disso, dando um pouco mais de detalhe, não só da grande descida, né? Grande descida de quem? Dos seres estelares elevados que vão se apresentar a nós. É um ponto de inflexão importante. Mas antes dela, vai ter o mais importante de todos, que é a volta do Cristo. O grau de conversão, não ao cristianismo, mas ao Cristo, Jesus, vai ser absurdo.
né? A maioria das chamadas igrejas, né, vai cair por terra, né? Até porque os trevosos encarnados não vão estar mais por trás disso, até porque os trevosos encarnados já vão estar morrendo. E aí eu falava, e repito, são 1,5 bilhão a 2 bilhões de trevosos encarnados que vão ir a óbito, que irão a óbito, que farão a passagem num prazo relativamente curto de tempo, a saber, no máximo 5 anos. Dona Luísa fala que vai se pensar numa nova pandemia, que ninguém vai achar vírus nem bactéria nenhuma por trás dessa pandemia, mas que vai se apelidar de pandemia o que vai acontecer com esses trevosos encarnados todos que vão adoecer e ir a óbito rapidamente. Ok? Essa já será a separação do joio do trigo, né? É uma separação muito mais justa também, a partir do momento em que o que lhes acontecer vai lhes acontecer de forma individual e não coletiva, pelo menos aqui no Hemisfério Sul. Eu estava relatando para vocês detalhes desses cenários, né? Justamente para que fosse possível que todo mundo percebesse que temos uma boa notícia, aliás, uma ótima notícia em mãos, a partir do momento em que podemos dizer que o cenário anterior, tendo sido completamente, totalmente neutralizado e superado, nos permite viver um novo cenário, o cenário atual, que é chamado de suavização, por falta de melhor nome no momento, né? Mas nós o temos chamado de suavização do ápice da transição planetária. Tá? São 7 eventos terminais, dos quais apenas 2 são negativos, e todos os outros são extremamente positivos, né? A saber, né, a captura e exílio dos trevosos desencarnados, né? O exílio dos trevosos encarnados, em seguida, seria o segundo, né? Temos aí a volta do Cristo, né? A grande descida dos seres estelares e a aproximação definitiva, ocupando o lugar do umbral da esfera ao plano consciencial de artes, ciências e conhecimento. Isso tudo em seu conjunto, esses eventos terminais positivos em seu conjunto, vão acontecer em relativamente pouco tempo, digamos 20, 30 anos. Eles vão se constituir no ápice da transição planetária. Vão ser todos eles pontos de inflexão determinantes para que, a partir daí, só coisa boa possa ter primazia de acontecer no mundo, no planeta Terra. Portanto, tudo vai mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, como queiram. E a partir daí, gente, né, o que vai acontecer? As oportunidades de progresso espiritual, não só material, mas principalmente espiritual, de desenvolvimento e progresso espiritual, de evolução espiritual per si em si, vão se multiplicar e se intensificar nessa nossa escola que é o planeta Terra. É isso que vai acontecer, né? Vai ser o grande prêmio para quem for o trigo e herdar o planeta Terra. Vai herdar um planeta que vai ser todo ele reformatado, reconstruído, reestruturado e vai virar de um jardim de infância espiritual, vai virar uma espécie de universidade espiritual, né? Mal comparando com esse comparativo um tanto empobrecido que vai acontecer. Sairemos do estágio em termos evolutivos, né, de alcance evolutivo, de magnitude evolutiva, do estágio aí de jardim de infância, né, para uma pós-graduação, um doutorado, né, da vida no quesito espiritualidade, no quesito desenvolvimento e evolução espiritual. É isso que vai acontecer aqui no planeta, ainda que seja somente mais uma gradação, no caso, a fase, né, chamada de mundo de regeneração, que vai acontecer. Não será o final de tudo, muito pelo contrário. A evolução é progressiva e infinita, né, e vamos chegar, né, de planeta de provas e expiações a planeta de regeneração, e daí a planeta feliz e a planeta celestial, e sei lá mais o que há depois, mas existe, porque a progressão e a evolução são infinitas. Pessoal, passamos das 9 horas, temos aqui basicamente 1 hora e pouquinho, né? Vai fazer 1 hora agora de falação aqui, que eu não parei de falar.
creio que consegui dar uma boa noção, em termos comparativos, do que ia acontecer não vai mais, do que a gente chama de cenário anterior, e do que vai acontecer em termos de cenário atual, chamado de suavizado, né? Poderíamos ficar mais uma hora falando, poderíamos, se for o caso, falar principalmente de como é que vai ser conforme a literatura disponível. Nós podemos fazer isso daqui a 15 dias, no próximo Essential, né? Uma ideia interessante. Podemos falar de como é que vai ficar a Terra, né? Do que nos espera, né? Eu acho que é um assunto que inspira esperança, né? Que fortalece a fé e inspira esperança. Portanto, fica aí a ideia de fazermos isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida que eu possa esclarecer? Vamos aproveitar esse finalzinho de encontro para poder esclarecer alguma dúvida. Tá tudo bem aí? Agradeço a presença da Angélica, um beijo, um abraço em você, querido, um abraço no Saulo. Agradeço a presença do Horus Lima, tá? Espero que outras pessoas possam ter acesso aqui ao nosso Essential de hoje, porque ele é extremamente importante do ponto de vista de situar o que eu digo para vocês que é a minha narrativa. Não sou dono da verdade, é claro, mas partindo-se do ponto de vista de quem... Ok, querido, obrigado. Partindo-se do ponto de vista de quem, como eu, estuda a transição planetária há décadas, né? Namastê, querida. Eu que agradeço a vossa presença aqui. Para mim faz todo sentido, muita coisa do que Dona Luísa traz, né? Porque, efetivamente, faz sentido em termos de serem soluções brilhantes que o Cristo Jesus engendrou, planejou e está aplicando para que a nossa transição seja a menos dolorosa possível, porque temos aí um componente de justiça e de merecimento nosso, meu, seu, que você me ouve aqui. Não são todos que merecem, é claro, mas a humanidade do planeta Terra, é importante ressaltar isso, tá, gente? É o meu recado final aqui, minha mensagem final. A humanidade do planeta Terra tem o merecimento, sim, para poder receber a misericórdia de uma transição planetária suavizada, de um ápice suavizado dessa transição planetária que está entrando, que está começando a chegar aí com mais força e que vai basicamente mudar tudo para melhor. Tá bom? Agradeço a nossa querida produção, agradeço a todos vocês presentes, né? Espero que todos possam ter acesso a esse conteúdo, né? Daqui a 2 semanas vamos continuar esse assunto, mas falando mais do futuro, né? Conforme determinados autores, tá? Aqui já mencionados também, que são Trigueirinho, Ramatiz, Akhenaton e companhia, né? Existem outros ainda, né? Até lá eu vou pesquisar mais aqui na minha biblioteca, ver se encontro mais algum interessante, tá? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, produção, tá? Fiquem com Deus, namastê, sejam felizes. Até mais tarde, então.